Olá, aqui estamos mais uma vez, né, atendendo ao convite do nosso irmão Maurício Campos, a quem agradecemos a oportunidade de fazer parte deste projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, que é baseado nas obras de Amélia Rodrigues, ditadas para Divaldo Pereira Franco. Hoje nós estaremos iniciando o livro Luz do Mundo. Vai parecer o contrário para vocês aí, mas é o livro que foi publicado em 1971 e que nele a Amélia trata de várias passagens da vida de Jesus, como todos os livros dela, né, que fazem parte desse projeto, em que ela vai comentar detalhes dessa vida, desse nosso mestre, que tantos ensinamentos nos trouxe. Então, antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de, em seu nome, estarmos aqui procurando aprender um pouco mais dos ensinamentos trazidos quando ele esteve na Terra, quando Jesus esteve aqui na Terra entre nós, e que precisamos repetidamente falar de Jesus, ouvir Jesus, sentir Jesus e principalmente seguir Jesus. Que saibamos realizar essa tarefa. Que assim seja. Bem, então, a primeira lição deste livro chama-se Boa Nova. A Amélia já comentava das dificuldades enfrentadas por grande parte da população, que sofre inúmeras mazelas que poderiam ser enquadradas em uma única razão, né, que é a falta de fé, o desconhecimento e o descaso para com os conhecimentos trazidos por Jesus há quase 2000 anos. A Boa Nova, título da lição que vamos ler, nos recorda que, acertadamente, aquilo que Jesus nos trouxe é sem dúvida excelente, mas por que insistimos em considerar nova? Na verdade, Jesus nos falou desses assuntos há quase 2000 anos e sempre os vemos como novidades, porque não prestamos atenção real quando todas as vezes que Jesus nos falou. Nós necessitamos ouvir, ler, conversar constantemente sobre os ensinos de Jesus para podermos entranhá-los em nossos corações e mentes, para então podermos alterar as nossas atitudes. É igual igual aquela criança que os pais têm que falar infinitas vezes que ele deve escovar o dentinho depois da refeição, né? E vai falar durante anos até que a criança incorpore aquele hábito, né? Então nós também temos que ouvir essa boa nova, essa novidade, como se fosse uma novidade diária para nós, mesmo sabendo que não é uma boa nova permanente, né? Uma boa nova antiga, já, né? Que nós já poderíamos ter incorporado à nossa vida. Então, a gente é uma lição curta, então a gente vai lendo e comentando. A história da Boa Nova é a epopeia do homem atormentado, buscando as fontes inexauríveis da divina misericórdia
e recebendo a linfa refrescante de paz que vem sorvendo lentamente através dos 2 últimos milênios. Por enquanto, condicionado às circunstâncias da própria necessidade, não tem sabido valer-se do grau asseado da abnegação e toma em vasilhames impregnados de sujidades que impedem a absorção total e lenificadora do refrigério de que se faz instrumento. Então, aqui ela está fazendo essa comparação, né, de que o ensinamento de Jesus seria como um alimento que deveria se usar, colocar esse alimento no grau, né? O grau é aquela tigela, né, em que são socados, né, que são moídos pequenos, em pequenas quantidades de produtos, e que são utilizados, são limpos, né? São muito limpos, né? Para poder utilizar, fazer essa moagem sem deixar impurezas, né? E que, ao contrário, se usa, ao invés de usar-se para alimentar esse grau limpo, né? Se usa vasilhames impregnados de sujidades, né? Como se a gente pegasse aquela coisa lá do meio do lixo ou pegar uma vasilha que já foi usada inúmeras vezes e colocar ali com todas aquelas impurezas que arriscam, inclusive, nos fazer mal, né? E vão impedir a absorção total, né, a absorção correta daquelas vitaminas, no caso do alimento físico, e da compreensão dos ensinamentos que Jesus nos traz, porque a gente distorce dessa forma, né? Muitas vezes se distorce os ensinamentos ao longo dos séculos, sempre houve distorções, né? Se nós lembrarmos das cruzadas, por exemplo, né? Da Inquisição, de todas as perseguições que houveram, as guerras que se faziam uns contra os outros em nome de Jesus, né? Então, o que provava que não se tinha entendido absolutamente nada dos ensinamentos de Jesus, né? Então, continuando aqui. Seguindo Jesus, o amigo excelente, não tem sabido o homem abandonar a estreiteza das limitações ideológicas em torno das quais circunvaga, para buscar os horizontes ilimitados da solidariedade em que pode realizar e adquirir plenitude. Asfixiado pela volúpia dos gozos imediatos e suzerano das paixões, reluta no momento de abdicar as velhas acomodações derrotistas, plasmando o esforço nobre da sublimação de ideais. Então, para seguirmos Jesus, temos que deixar de lado todas aquelas imperfeições que carregamos dentro de nós, aquelas limitações, aqueles preconceitos, né? Coisas, ideias preconcebidas, ideias que não queremos mudar, aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, né? Cresci assim, vou ser sempre assim, né? De não queremos mudar, não queremos sair da nossa zona de conforto, mesmo percebendo que atitudes que estejamos tomando não estão dando bons resultados. Que o perdão, muitas vezes, que nós relutamos em fazer, que ele faça parte da nossa vida, seria tudo que nós precisaríamos para nos sentirmos em paz conosco mesmo. E se torna muitas vezes mais fácil para nós nos fixarmos nos erros que já estamos cometido, que persistimos agindo da mesma forma, por comodismo, na busca dos prazeres da terra, né? Daquilo que é bom entre aspas, né?
naquilo que nos traz momentâneos momentos de alegria, momentos de prazer que não, na verdade, não são os corretos. Muitas vezes esses prazeres a gente vai sentir o resultado já, às vezes, horas depois, né? A gente pode perceber, por exemplo, um excesso alimentar. Nós vamos perceber o resultado, às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, e ao longo dos anos, na forma física que pode se traduzir em doenças, e na parte estética também, né? Então, mas naquele momento é tão gostoso, é tão bom, aquela comida está tão boa que não se para pensar, né? Que logo em seguida os efeitos poderão ser sentidos, né? E da mesma forma, as nossas atitudes que não se relacionam com os prazeres, com a alimentação, com as nossas atitudes mesmo para com o nosso próximo, se nós não mudarmos, também iremos ter o resultado que nós estivermos plantando. Confundido pelas ideologias estranhas de classes e nações, padronizando direitos e deveres conforme os preconceitos que vitaliza, estoicamente aferra-se ao mundo, conquanto o conhecimento comprova a invalidade da estrutura das chamadas realidades objetivas. Por isso amargura-se demorando, lamentavelmente, vinculado aos hábitos anestesiantes nos quais se amolenta e envelhece, surpreendendo-se com a morte e desesperando-se, odiando o sofrimento e fomentando-o, fugindo ao medo e espalhando-o, experimentando a própria alucinação, justiçando-o. Então, muitas vezes são nessas atitudes que tomamos que nós acabamos fazendo exatamente aquilo que não queríamos que acontecesse, né? Como ela coloca ali, né? Odiando o sofrimento e fomentando-o. Ou seja, a gente não quer sofrer, mas alimenta o sofrimento alheio e também o nosso próprio, né? Quando nos recusamos a ceder, quando nos recusamos a perdoar, quando nos recusamos a estender a nossa mão a alguém que esteja em necessidade e que nós não queremos nos aproximar, nós estamos fomentando o nosso próprio sofrimento, porque tudo isso vai refletir na nossa própria vida, né? Fugindo ao medo e espalhando-o, né? Então, ao mesmo tempo que se tem medo, se espalha. Ou seja, a gente toma atitudes que fazem crescer aquilo que nós queríamos abafar. Então, e aí ela continua, né? No entanto, a Boa Nova, em sua epopeia, representa a história do homem atormentado que bate as portas do céu ansiosamente e recebe a resposta da esperança e do amor, atendendo-o generosamente. Então, a Boa Nova, né, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, os evangelhos, nos mostram exatamente isso, que aquele que realmente quer receberá aquilo, as oportunidades para a corrigenda dos seus erros e para assim poder alcançar a felicidade. Tem até sobre isso tem um pintor, né, Hunt, que ele fez um quadro um quadro bastante conhecido, não lembro o título da obra, mas tem uma porta e Jesus está batendo a porta. Depois que ele pintou, uma pessoa que viu o quadro falou para ele: mas, senhor Hunt, essa sua pintura está incompleta. Aí ele perguntou: por que incompleta? Porque não tem maçaneta nessa porta. Então ele respondeu: não está incompleta. É exatamente assim mesmo. Porque a porta na qual Jesus está batendo é a porta do coração dos homens.
E essa porta só se abre por dentro. Não tem como ser arrombada, não tem como ser aberta por fora. Só quem pode abrir a porta é quem está dentro. Ou seja, só nós podemos abrir o nosso coração para Jesus entrar nele. Então, por toda parte, a figura do singular Galileu era um raio de luz na noite dos apelos humanos, clareando por dentro as necessidades gerais. Então, onde Jesus chegava, ele trazia alegrias, né? Porque as pessoas ali aguardavam ele, os doentes aguardavam para pedirem a cura, os tristes aguardavam para pedir que lhes trouxesse esperança, né? E então, por toda parte em que ele passava, havia sempre muitos apelos para que ele atendesse, e invariavelmente ele atendia. Combatido a seu tempo, não é aceito hoje ainda, pela falsa cultura que entroniza o crime e desdenha a honra, arrazoando contra o amor, por meio do despeito azedo, por identificar na vitória que os desconsiderados pelo mundo conseguem em si mesmo como sua derrota ante o malogro de suas aspirações. Ou seja, ainda existe aquelas pessoas que não valorizam aqueles que conseguem lutar contra suas próprias dificuldades e se tornarem vencedores. Os vencedores são considerados apenas aqueles que enriquecem, aqueles que ganham notoriedade e fama, mas aquela pessoa que se manteve diante de todas as dificuldades pelas quais tenha passado, se manteve honesto, se manteve digno, se manteve trabalhador honrado, essas pessoas não saem nas notícias, né? Isso não dá ibope, né? Porque o que se torna mais interessante dentro da nossa falsa cultura, justamente o contrário, né? Como ela colocou aqui, né? A falsa cultura que entroniza, né? Coloca o crime no trono, né? Entroniza o crime e desdenha a honra, né? Então é preferível ter a fama, ter o poder, as pessoas querem ter essa supremacia física, e para isso não medem, deixam a honra de lado, não medem esforços, se vão pisotear pelas outras pessoas, não se importam, né? E isso é por isso que ainda temos que chamar de boa nova, né? Porque ainda está chegando, ainda é algo novo para muitas pessoas ainda. A mensagem de Jesus ainda soa como algo desconhecido. E a epopeia do Cristo canta com toda a pujança. Aí está no dia a representação das vidas que sua vida levantou. No dia a dia, a representação das vidas que sua vida levantou. Repontam em abundância as existências que ele soergueu, e no incessante renascer das mesmas aflições, como o reflorescimento de velhas árvores de angústia, parecem aguardar o jardineiro de outrora. Então, conhecendo a vida de Jesus, nós vemos quantas pessoas em situações tão diversas que ele soergueu, deu um novo ânimo para que seguissem em frente. E hoje nós vemos ainda inúmeras pessoas que também estão passando por sofrimentos iguais àqueles que foram socorridos por Jesus. Então, que continuam aguardando, necessitando da sua presença, e já não mais a presença física, mas a presença na fé, na certeza de que Ele não nos abandona. Aqui estão embrulhadas na dor as aflitas mães viúvas em evocação a Denaim, rogando ajuda com as almas em frangalhos, desesperançadas. Vestidas de ilusão, derrapando na ociosidade alucinada, virgens loucas desfilam em contínuo cortejo de insensatez, esquecidas da responsabilidade
embriagando-se para logo tombarem sonolentas nos resvaladouros do erro, perdendo os noivos quando chegam. Os onzenários, que preferem a algaravia cambial e o sonido expressivo dos valores que perseguem, em detrimento da joia de alto preço que merece ser adquirida com o resultado arrecadado pela venda de todas as pequenas joias, porque estão desatentos, perdem a mais preciosa. A paz interior. Interrogantes, os príncipes da ciência e da filosofia, indagando e indagando sempre, sem reflexionar, fixados aos compêndios tradicionais e aos conceitos dúbios a que se aferram, são surpreendidos pela desencarnação para constatarem arrependidos tardiamente. Então aqui, né, a Amélia está nos lembrando passagens da vida de Jesus, né, ela começa falando, né, a dor das mães viúvas que perdem seus filhos. Isso quase não acontece, né? Ainda hoje nós vemos situações assim. E ela faz a comparação aqui com a viúva de Naim, naquela passagem que está em Lucas, no capítulo 7, de 11 a 25, em que Jesus estava entrando na cidade de Naim e depara com um cortejo fúnebre, acompanhado pela mãe, né, do morto que estava sendo levado. E aquela mãe viúva era o seu único filho e ela chorava copiosamente. Jesus, percebendo naturalmente que, como nós sabemos de outros casos também, né, de que Jesus teve a mesma atitude, ele naturalmente percebeu que aquele menino não estava realmente desencarnado. Porque aquela época não havia as máquinas que existem hoje, não havia a condição de detectar se era uma morte aparente ou se era uma morte real. Mas Jesus, com sua visão espiritual elevada, ele naturalmente percebeu que o menino não havia desencarnado ainda. Então, apiedado da viúva, ele pede para parar o cortejo e manda o menino levantar-se. E ele levanta e está vivo. Naquele momento em que Jesus coloca a sua mão ali, ele transmite toda aquela energia que faz com que a catalepsia, a letargia que ele estava passando, acabasse, né? Que ele conseguisse retomar o corpo e saísse daquela morte aparente. Então, ainda hoje vemos mães que têm a tristeza de verem seus filhos partirem e quanto não dariam por ter Jesus, encontrar com Jesus e Jesus devolvesse aos seus braços o seu filho querido. Sabemos que isso no momento já não é possível, mas sabemos também que a doutrina nos trouxe a explicação da continuidade da vida e assim a compreensão de que aqueles entes queridos que partiram só nos disseram até logo e poderemos reencontrá-lo. E isso Jesus nos deixou bastante claro, né? Que nós poderíamos estar sempre juntos. E aí a doutrina nos esclareceu mais ainda. Então, e todas as outras situações, né, em que as pessoas que estão mais preocupadas com os seus ganhos materiais, né, como naquela passagem que Jesus fala, né, deixar com o moço rico, né, o moço vem falar, eu quero seguir-vos, mas eu vou primeiro retornar, né, para enterrar o meu pai. Jesus falou deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que parece, quanto a tu, segue o reino de Deus. E o rapaz foi
voltou ali, né, para o enterro do pai. E tem, segundo os esclarecimentos que temos nos livros, né, que na verdade ele não estava preocupado em enterrar o pai, ele estava interessado na herança, de que os irmãos não lograssem ele na divisão da herança, né? Então, por isso que Jesus propôs, né, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, ou seja, o que é realmente importante, que nós temos que verificar e seguir em frente, né? Ela continua aqui, né? Rareiam os novos centuriões, cuja fé rutila nos olhos e clareia por dentro, prosternando-se ante ele para esperar a cura do servo e consegui-la. Ou da mulher Ciro-Fenícia, cujo ardor deu-lhe intrepidez para tocar-lhes as vestes e arrancar-lhe a virtude da saúde. Ou da obsidiada de Madalena, que rompeu em definitivo a noite anterior, a obsidiada de Magdala, que rompeu em definitivo a noite anterior para que a sua luz a incendiasse por dentro, aurindo nele o combustível que a manteria em claridade contínua até a vitória final. Aqui ela está nos falando, né, que rareiam essas pessoas que estão dispostas a demonstrar a fé, como o centurião, em que na passagem ali de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 15, que ele descreve que o centurião chegou até Jesus pedindo a cura do seu servo. Jesus se propôs então a ir até a casa para curar o servo, e o centurião disse que ele não era digno de que Jesus entrasse em sua casa, mas que sabia que se Jesus podia enviar os seus anjos para que os seus anjos o curassem. Então Jesus diz, né, que em todo Israel não havia encontrado alguém com tamanha fé como a daquele centurião. E ainda hoje, poucas pessoas de tanta fé quanto ele ainda existem. Já conseguiram adquirir, né, uma fé como esta. Ou como aquela mulher, né, a mulher Ciro-Fenícia, que está descrito também em Marcos, capítulo 5, 21 a 29, que era aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue permanente e que ela tem a certeza absoluta, que a fé absoluta de que se ela tocar nas vestes de Jesus, ela vai ser curada. E é o que acontece, né? Então, que Jesus então pergunta, né, quem me tocou? E os discípulos dele, mestre, está cercado de várias pessoas, como que vai todo mundo espremendo, né, apertando-se de um lado e do outro, como que pergunta quem me tocou, né? Aí ele fala, né, eu senti que alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim uma virtude, ou seja, ele sentiu a energia vital que com a fé a mulher conseguiu aurir para ter a cura da sua doença. Também ali a obsidiada de Magdala, né, da qual foram retirados 7 demônios, né, 7 obsessores, né? Então, que também a partir dali teve a fé inabalável. Ele, no entanto, mas que poucas pessoas estão com esse nível de fé no momento, né? Ele, no entanto, continua esperando. Ou seja, Jesus continua esperando que nós tomemos a nossa decisão. Ele tem uma paciência muito grande, porque ele sabe que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas totalmente perfectíveis, destinados à perfeição e à felicidade. Esse caminho que vamos trilhando, quanto mais cedo resolvermos seguir as pegadas do Mestre, mais rapidamente alcançaremos essa felicidade e essa perfeição. Mas a gente gosta de desviar, ir para lá, para cá, para lá, ao invés de seguir em frente, né? Mas Jesus continua nos esperando. Sua voz utiliza para ensinar a singeleza de um grão de mostarda, de redes a secarem ao sol, de peixes e varas verdes, de uma figueira brava, de talentos, de pérolas, de fermento,
conhecidas de todas essas expressões, arrancadas da experiência diária de cada um, como lição sempre nova, abrindo clareiras da sabedoria na floresta de conceitos complexos e inexpressivos que não conduzem a mente atormentada em lugar nenhum. A Boa Nova resuma esperança, pois é a história do homem angustiado, batendo e Jesus respondendo, em forma de socorro incessante, lenificador incessante, como a dádiva de Deus para a libertação do ser. Então, Jesus nos espera. Jesus continua nos trazendo, através das suas palavras ditas no período em que esteve aqui encarnado, e esclarecidas, esmiuçadas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e nas outras obras também, mostrando cada passo voltado para o bem que façamos, mais estaremos nos aproximando dessa felicidade para a qual fomos destinados. Então, a Boa Nova, ensinamentos, ou seja, os ensinamentos de Jesus são a esperança que, quando nos conscientizarmos realmente de que devemos segui-los incondicionalmente, essa esperança vai brilhar nos nossos olhos e vamos passar a ver em cada fato, em cada situação, uma nova oportunidade para o nosso crescimento, uma nova oportunidade para seguirmos Jesus, para aprendermos a vencer aquele, não o nosso próximo, a vencer a nós mesmos, visto que o nosso inimigo é o que existe dentro de nós, aquele que nos arrasta, aquele que faz com que a gente permaneça na comodidade de não procurar melhorar, não são os outros. Não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o marido, não é a esposa, não é o filho. É a gente mesmo. Somos nós mesmos os responsáveis por nos dispormos a caminhar até a ouvir a batida da porta que Jesus está nos chamando e abrirmos para que Ele possa entrar no nosso coração. E assim, termos a Boa Nova instalada em nossa vida diária, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes diárias, para podermos acender a nossa própria luz, seguindo atrás de Jesus, que é a nossa luz do mundo. Agradeço a atenção e convido todos a lerem o livro, que realmente Amélia Rodrigues é maravilhosa. E cada vez que a gente lê, a gente descobre novas nuances e novos convites à prática do bem, à prática do amor. Então, que nós possamos, estudando esse livro agora, como será feito cada semana com uma pessoa convidada pelo Maurício, né? Mas que nós possamos interiorizar esses conhecimentos e aprendermos com Jesus a acendermos a nossa própria luz. Quero agradecer a atenção de todos, os que vão ver agora, os que vão ver mais tarde. Agradecer o convite, que é sempre maravilhoso a gente estudar e falar de Jesus. Isso sempre é cativante para todos nós. Vamos agradecer a Deus e Jesus, e aos espíritos amigos que conduzem esse trabalho maravilhoso de levar Jesus, os seus ensinamentos, através da mídia social, né? Através da mídia com alcance para quem quiser ouvir falar de Jesus.
que nós possamos colocar em prática aqueles ensinamentos que já conhecemos de cor, mas que saibamos também ter as atitudes condizentes com esses ensinamentos. E assim seja. Muito obrigada pela atenção de todos. E daqui a 2 meses eu devo estar de volta novamente. Um grande abraço e muita paz a todos.